Abriu aí! Salve, salve! Vamos que vamos, Pacholada do Rio Grande, do Brasil e do mundo. Papo Pachola tá no ar, eu sou o Aquele Mário na apresentação e que saudade eu estava de ti, César Weiler. Boa noite, gordilho. Saudade do amigo. E aí, boa noite, Marião. Pois é, né, cara? Tu ficou praticamente uma semana aí fora do papo. Hoje, Cara. quarta-feira, né? Quarta-feira de cinzas, né? E tu, se eu não me engano, foi ali pelo meio da semana passada que apertou um pouco as tarefas aí e já não conseguiu fazer parte do papo. Fomos levando eu e o Léo, né? E a galera também tem certeza que sentiu saudade, mas estamos aí, gurizada. Estamos aí pós-carnaval. Acabei descobrindo, inclusive, que estava na mesma cidade do Luiz Soares. Claro que cada um com o seu naipe de investimento, né, dentro lá da cidade, mas, né, tava curtindo também bastante. E é isso aí, meu, estamos de volta, uma semana que começa curtinha com o Grêmio já jogando no final de semana, coisa linda, coisa boa. Eu já falei isso no privado aí pra ti, pro Léo Nascimento. Vou falar aqui ao vivo pra rapaziada e agradecer, cara. A equipe unida é isso aí. Eu não consegui me fazer presente semana passada porque tem outras coisas acontecendo no paralelo aí no bastidor. Logo, logo, todos vocês saberão. Tem coisa nova para surgir aí. E aí, cara, tem hora que não tem como, né? Não tem como se dividir em dois e tá no mesmo lugar com coisas acontecendo em paralelo. Então, só de novo agradecer ao Cezão e ao Léo Nascimento que pegaram firme aí. E mais, eu acho que um dos guris do Pifada também participaram semana passada, né? Eu não sei exatamente O... quem participou. Na real, acho que só o Dalpiaz não conseguiu, o Léo teve uma oportunidade, o Abton também. Então um beijo pros guris aí, pro Babiton e pro Ober que nos ajudaram e é importante a galera dar esse apoio porque me deixa mais tranquilo para fazer os outros corres aí, porque vai ser legal também os outros corres. Bueno, vamos lá, né, cara? Porque eu não consegui me fazer presente, mas o Grêmio se fez presente. Teve jogo, teve fatos, aconteceu tanta coisa e a gente vai falar sobre isso porque tem muita coisa para falar. Mas primeiro, deixa eu passar aqui o recado da rapaziada da KTO, KTO.com. Te registra lá para dar uma brincada e fazer os teus palpites. O link tá na descrição. Tu te cadastra via esse link e tu mostra lá para KTO que a nossa parceria tá gerando resultado para eles. Usa o promo code Pachola que tu vai ganhar 20% a mais no primeiro depósito. Rapaziada do Futebol Interativo, a maior escola de formação de profissionais para o futebol é com a rapaziada do Futebol Interativo. O link tá na descrição. E hoje eu falei com o Dalpiá, Cezão, e ele já me avisou que vai passar 2 semanas fora. Ele vai fazer o estágio em 2 clubes para mim. E só a rapaziada aqui do Futebol Interativo que proporciona isso, né, cara? Não, eu até nem falei com ele para confirmar em qual clube, mas ele já estava me dizendo, pô, estágio prático, né? Estágio prático, pô, futebol interativo, coisa linda, baita parceria aí da Rádio Pachola. E, cara, a gente vai se qualificar cada vez mais, né? O Dalpiaz é um cara que entende pra caramba de futebol, muito mesmo, e vai conseguir fazer cada vez mais melhores análises, né? Nosso PVC, nosso Calvão, né? Tu não estava na última transmissão e o pessoal começou a pegar no pé do Dalpiaz, cara, e começaram a tirar ele pro Everton Ribeiro, falar que ele tava ficando careca. Everton Ribeiro. E aí começou a ir assim os comentários, daqui a pouco os caras já estavam chamando ele de Calvão Bueno, não Galvão Bueno, é Calvão Bueno. Cara, coisa linda. Ai, cara, bom, falar em Galvão Bueno, eu vou fazer um merchan aqui pro Duda Garbi, que vai ter o assado com o Galvão Bueno. E aí, velho, aí, na minha opinião, o Eduardo Mancuso Garbi chuta o pau da barraca com esse conteúdo. Baita. Já tô ansioso para ver. Vou ver, tô fazendo aqui o merchan pra ele. Não tá me pagando R$1 pra fazer isso, mas ele merece, que é um cara que conseguiu transcender muitas coisas que é muito difícil de fazer aqui no Rio Grande do Sul. Haja visto que polariza demais, né? Grêmio e Inter, e quando o cara quer sair da bolha é muito complicado, e ele tá conseguindo isso por mérito dele. E, cara, vai fazer um assado com o Galvão Bueno, velho. É um dos caras que eu gostaria de bater um papo. Não é nem entrevista, Cezão. É resenha pura, sabe? Bater papo, pra falar de um monte de coisa, seja do trabalho, da vida, dos negócios, que é um cara que tem empresa fora do jornalismo esportivo. Então, o Duda Garbi tá produzindo esse conteúdo muito legal, parabéns aí pra ele. E que massa que o
que o Galvão Bueno se obrigou também, né, a abrir a cabeça para produção de conteúdo. Mas vamos voltar pro Grêmio aqui, cara. Vamos voltar pro Grêmio. Tem uma galerinha na live já, chega deixando aquele likezão para nós, ó. O Gabriel Fleck tá aí no salve. Tem aqui também o Clemilson, também no salve. O Gui Marques. Tô com saudade dessa rapaziada aí, velho. Também tá dando um salve, ó. O Marcos Lena. Manda um salve pra Barreiras, Bahia. Pô, velho, Bahia, hein? Tava bom esse carnaval na Bahia. Aqui, acompanhando sempre vocês. Valeu, Marcos. Deixa eu ver aqui, ó. O Marcos Vinícius tá perguntando sobre o Michael. Vamos falar sobre isso aí, porque, né, tem coisa pra falar. O Davi Vingla falou pra deixar o like, ó. Dá o like pra nós aí, cara. Deixa eu ver mais quem aqui tá na live pra dar aquele salve. Acho que por enquanto é isso aí. E vamos seguindo aqui, ó. Iludido e feliz. Passo Fundo acompanhando. Valeu, Diego Zanetti. Muito obrigado a todos vocês, cara. Então, ó, chuva de like, compartilha. Bueno, Cezão, vamos dar início aos trabalhos aqui falando da entrevista do Renato pós-Grêmio e São Luís. 3 pontos da entrevista e... Desculpa, 3 pontos chamaram a atenção, então vamos lá aqui, ó. Sobre queimar o Cuiabano, necessidade de Michael e garotos da base com oportunidades. Ô, meu Marião, Tyler. Eu fiz um negócio diferente, não sei se tu te ligou ali, mas eu fiz um negócio um pouco diferente. Eu li ali, daí Boa. Eu separei, ao teu comando, daí separei 3 trechos curtinhos. O trecho mais longo é 1 minuto e meio, tá? Mas 3 trechos da entrevista do Renato para a gente poder relembrar, porque já passou bastante tempo, né? Para a gente poder relembrar o que ele falou, porque são assuntos interessantes e são assuntos atuais, acima de tudo. Então, ao teu comando, o que tu quiser, eu posso colocar na tela para a galera aqui já. Show. Só respondendo o Sergião aqui, ó, o Maliuk, é sexta-feira às 8 da noite o jogo, tá? Já tá lá nas nossas redes sociais, tá postado lá. Então, sexta-feira estaremos na arena, né? Acho que vai dar um público legal na sexta, porque muita gente do interior pode vir, né, pro jogo e dormir aí, enfim, embora no sábado. Ô, Cezão, vamos seguir vamos seguir o roteiro. Vai aí sobre queimar o Cuiabano. Vamos começar com esse vídeo. Boa, bora então, Renato falando sobre Cuiabano. E se irritou, hein? Se irritou, curte. Você não costuma trocar no intervalo, né? Fazer alterações. O que o Cuiabano não estava te entregando no primeiro tempo? E você não teme queimar o jogador de alguma forma com essa substituição, entrando o Diogo Barbosa no intervalo? Sou o primeiro treinador que troca alguém no intervalo? Queimar o jogador? O que isso quer dizer com isso? Você que está colocando palavras que não vão ser na minha boca. Quem está queimando o garoto? Por quê? Agora eu vou explicar por que tirei o garoto. Não se usa a palavra queimar o garoto, porque eu acho que você exagerou. O garoto saiu em primeiro lugar porque ele estava com cartão amarelo. E a jogada forte do adversário era pelo lado dele. E segundo, pela inexperiência dele, não estava aproveitando os espaços que o adversário estava dando para a gente aqui na frente. Respondi a tua pergunta? Ótimo, então. Eita. Olha, como o Carnaval não tava aqui, eu pouco vi o jogo do Grêmio, vi 80% do jogo e não acompanhei o pós, tá? Eu não vi a coletiva na hora, assim, ao vivo, então foi forte, né? O Renato, ele foi contra o comentário, né? Não foi ao encontro. Ele foi de encontro. Boa noite pro Léo Nascimento, que entrou na live aí, cara. Como é que tá? Fala, gurizada, beleza? E aí? Como é que tá? Tudo certinho. Essa segunda-feira, quarta-feira, depois de carnaval. Mas, ô, Cezão, assim, ó, falando sobre isso já, cara, eu vou ser bem sincero, tá? Eu não acho que a pergunta teve más intenções. Não acho. Eu, pelo menos, não entendi dessa forma. Talvez ali no calor do momento, o Renato já também, daqui a pouco, nem queria estar ali num sábado de carnaval. Sabe como é que é o Renato, né? Uhum. Ele veio e meio que deu essa patada aí, cara. Então, tipo, não vi como uma pergunta com... Pra botar uma lenhazinha na fogueira, sabe? Não vi com esses olhos. Uhum. Cara, assim, sinceramente, eu acho que tem um pouco de tudo aí nesse meio, tá? Sinceramente, assim, eu acho que tem um pouco de tudo. Primeiro, o Renato falou assim, como assim queimar? Você não pode falar queimar e tal. O repórter, que eu até nem lembro agora quem é que foi, eu não consegui identificar pela voz do repórter. Se a galera lembrar aí, até a gente pode citar, porque eu não sei mesmo. Mas o cidadão perguntou
perguntou. E aí o Renato, e aí eu não sei o que, uma interpretação minha, mas eu não sei o que realmente o Renato quis, se ele quis falar isso pela malandragem do futebol ou não, aí eu não tenho como saber, só o Renato mesmo para falar, mas assim, o Renato sabe que foi uma pergunta do repórter. O repórter não estava falando que ele ia queimar o garoto, não sei o quê, no caso ali era o cuiabano, né? O assunto da pergunta. O repórter não estava falando que o Renato ia queimar o jogador e tal. Você está querendo botar palavras na minha boca e tal, não sei o quê. Não. Tem isso que é o fato. O repórter não falou. O repórter perguntou. Primeira coisa. Agora, como eu falei antes, eu não sei se o Renato fez isso de propósito. Tipo assim, eu sei que ele não falou, eu sei que ele perguntou, mas eu já vou dar essa botada, já vou dar essa patada para que não venha mais coisa desse tipo, né? Que eu tô queimando o garoto, que não sei o que e tal, blá, 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 né? Então, talvez seja um pouco disso, ou talvez seja uma questão de má interpretação mesmo do Renato ali na hora, e ele já estava cansado também, e azar, queria sair. Mas eu acho que pode ter um pouquinho de tudo, tá? Acho que pode ter um pouquinho de tudo. Conhecendo já o Renato, trabalho dele de muito tempo, ele é acostumado a fazer esse tipo de coisa. Daqui a pouco, ele tá vendo que uma situação vai se criar ali na frente, ele já corta o mal pela raiz e já dá uma patada, o assunto já vira ele, já vira a resposta dele e ninguém olha para o conteúdo, né? Então, isso o Renato já fez outras vezes, não é nenhuma novidade, não. Não tem como, repito, né, não tem como saber se é realmente um negócio que ele fez de propósito, mas uma leitura minha, né, vendo de fora, parece ser algo que ele sentiu que poderia haver uma crítica logo ali na frente, uma colocação de que está queimando, não sei o quê, ele já quis responder desse jeito para meio que tirar de perto dele esse tipo de comentário, né? Sim. Cara, tem aqui o comentário do Luiz Henrique, ó. O repórter poderia não ter usado a palavra queimar, apenas perguntar o motivo da substituição. Eu acabei botando o comentário do Luiz à frente dos superchats. Era mais também para contextualizar a fala aí do. Ô, Mário, desculpa te interromper, mas é que assim, ó, gente, isso é um linguajar do futebol. Isso é um linguajar do futebol, cara. É que queimar jogador e tal. Isso é um linguajar do futebol. Numa boa, cara. Numa boa, assim. A gente sempre fala, tipo, tem que cuidar para não queimar os guris. E não é eu que tô falando, o próprio Renato já usou isso diversas vezes. Tem que cuidar para não queimar o garoto. Isso é linguajar do futebol, velho. E o repórter perguntou um negócio. Se for um negócio assim que não foi pensado, se for uma resposta sincera mesmo do Renato, calma, Renato, isso é um linguajar do futebol, queimar, todo mundo usa a palavra queimar, isso eu não vi maldade nenhuma, sinceramente, não vi maldade nenhuma. Cara, eu também não vi, mas eu também entendo que poderia ter, daqui a pouco, ter usado outro adjetivo ali. Deixa eu pegar aqui os superchats da galera, pra gente não perder aqui a passada aqui, ó. Robson Manhattan, valeu, querido, tamo junto. Torres na área, Farid acabou de anunciar, o tio do Arroz vai bancar o Michael. Cara, não sei, não tô acompanhando, não sei o post, não consegui ver. E eu não tenho essa informação, até o Léo tá na live ali, se ele tiver alguma informação, daqui a pouquinho ele já fala pra nós. E, cara, deixa aqui um abraço para as famílias aí de Torres que se envolveram aí com a Ponte Pêncil ali, que deu aquele problema. Graças a Deus ninguém morreu, foi mais um susto. Mas que sirva de lição, né, meu? Se é 20 pessoas, não vai me botar 70, 100 e os caras também brincar, porque deu pra ver no vídeo que os caras estavam brincando na ponte ali e a ponte não aguentou. Deixa eu ver aqui, ó. Mais um aqui do Robson Manhattan. Com a vinda do Rocher, mais Michael, o que falta pro Grêmio, na opinião de vocês? Cara, eu ainda acho que o meio-campo do Grêmio não me passa uma tranquilidade, mas uma tranquilidade no sentido de um meio-campo resiliente num momento difícil, sabe? Que consegue ter um domínio de bola, consegue ter um domínio do próprio meio-campo para tanto desarmar quanto para armar. A gente tem uma estrela do futebol mundial no time do Grêmio. Nós temos o Luis Soares, que é um dos maiores centroavantes da história do futebol mundial. Só que ele jogando lá sem ser municiado, cara, não vai adiantar. Não vai adiantar, não tem essa. A bola tem que chegar nele. A bola tem que chegar e chegar redonda também, né? Não adianta chegar quebrando. E eu sinto dificuldade de ver esse meio-campo do Grêmio funcionando pro Luis Soares. Cara, o Luis Soares, se for municiado por jogo, 5 bolas pra matar, ele vai fazer 2 gols.
Se ele tiver 5 oportunidades claras de gol, 2 gols ele vai fazer, velho. Ele vai fazer. Só que tem que criar 5. E outra, né? Quando a gente fala em criar 5 situações, tem que ser criado pelo menos 30 durante o jogo, pelo menos 20 situações, para dessas 20 ter 5 para finalização. Entendeu onde é que eu tô querendo chegar? Pensa em funil. Quem trabalha com vendas na live vai entender muito bem o que eu tô falando. Para tu fazer uma venda, tu tem que fazer 10 atendimentos. O futebol, ele é mais ou menos isso. Tu tem que municiar o cara. Claro, né? Na qualidade do Luis Soares, 5 bolas para ele matar, eu não tenho dúvida que ele vai fazer 2 gols. Mas para tu ter pelo menos uma jogada para matar, para fazer o gol, tu tem que criar 6, 10 jogadas para se ter uma para finalização. Então o Grêmio tem que produzir mais. Quando eu digo que o meio-campo do Grêmio, na minha opinião, ele ainda não passa essa tranquilidade, é muito mais no sentido construtivo do que qualquer outra coisa. Porque eu não vejo o Luis Soares ser tão municiado assim pra fazer os gols. E aqui, ó, não vamos nem me apegar ao Luis Soares, o próprio Galdino, ou o próprio Diego Souza, quando entrar, pô, cara, se a bola não chegar lá na frente, pro centroavante, pro atacante, dificilmente vai ter gol, porque o Grêmio, parece que foi instaurado no Grêmio não chutar de fora da área. São muito poucos chutes de fora da área. Então, eu acho que falta mais ou menos isso aí também, ô Robson Marratan. Vai daí, Cezão. Não, assim, ó, cara, o que eu fico curioso de saber é como é que o Renato vai pensar esse time ainda mais para frente, né? Porque o Renato tá insistindo bastante nesse quebrador de linhas. A gente sabe que para montar um grupo e tal, uma ideia de time, se o Renato for jogar com 2 caras ponteiros e esses ponteiros sejam responsáveis por quebrar linhas adversárias e tal, e mexer um pouco a estrutura da defesa, se ele vai jogar com 2 desses, um de cada lado, em tese, tu precisaria ter 4 jogadores desses no grupo, né? Então, poxa, o Renato mesmo está falando, a gente tem Ferreirinha, ele insiste no Michael, beleza, mas aí teriam 2 jogadores. Em tese, teria que ter 4 para tu poder formar um time com essa ideia. Eu tô realmente curioso, cara, para saber como o Renato vai pensar essa sequência aí de time do Grêmio. Ele já deu algumas amostras, já falou que os testes estão encerrando logo mais, está dando oportunidade para todo mundo, mas os testes estão encerrando logo mais, e que aos poucos ele vai ter que colocar já, ele falou também sobre isso, vai ter que colocar uma equipe base, né, para jogar, e aí não mudar tanto dali para frente. Eu tô curioso, porque é possível que o Grêmio fique meio... Vou usar a palavra capenga, tomara que ninguém fique bravo, né? Porque agora tem que cuidar com as palavras, né? Mas capenga, né? Para um lado, o time fica meio torto para um lado, de ter só em uma posição jogadores quebradores de linha. Ou se jogar com os 2, e aí, imagina, acontece de tu perder os 2, um por uma suspensão, um por lesão, sei lá. Aí tu volta para estaca zero, tu volta para o ponto inicial de não ter quebradores de linhas. Vocês entendem a relação? Eu acho que se o Grêmio for jogar com 2 jogadores, um de cada lado, para quebrar essas linhas, os tais quebradores, né, que o Renato está tão chamando assim, dessa maneira, cara, talvez tenha que vir mais além do Michael, tem que vir mais alguém. Ou então o Renato vai ter que fixar jogadores por ali e ir ajustando característica. Porque a gente sabe, do que a gente viu do Gustavinho, não estou querendo dizer se ele é bom ou se ele é ruim, tá? Não é isso. Mas característica do Gustavinho, ele não é propriamente esse cara para balançar a marcação toda hora. O Gabriel Silva, a mesma coisa. O Pedro Lucas já não está mais aí. O Galdino, a gente já viu jogando ali do lado, também não é esse jogador. Então, assim, talvez, se for jogar um de cada lado, tenha que vir mais jogadores além do Michael. Talvez esse seja o principal ponto. Até respondendo o ouvinte que perguntou antes ali, a questão de Rocher e Michael, o que falta? Para mim, não precisa vir Rocher. Eu não gostaria do Rocher. Se isso garantir outro jogador ali, e se isso garantir uma rodagem maior para os goleiros agora, para se definir um goleiro só, e a gente ir com esse jogador até o final da temporada como titular, né? E aí eu tô falando do Adriel, né? O Adriel que teve 2 chances, jogou muito bem, um jogador que eu torço bastante, gostaria muito de ver ele jogando, jogou e deu muito boa resposta. Então não precisa vir Rocher, mas alguém além do Michael, se for para jogar com 2 pontos. Quer falar alguma coisa aí, Léo? Eu também não quero Rocher. Agora, sobre os extremas,
Cara, eu gostaria do Michael e o Jaque, né, que foi embora também. Os outros que o Grêmio liberou não vão voltar e tá dando oportunidade para a gurizada da base, então que dê oportunidade para os guris da base, entendeu? Eu acho que o Grêmio pecou em liberar os extremas, que tinha outros extremas no elenco, eles resolveram liberar esse motivo de que estavam no grupo, no elenco que caiu para a Série B, ou que disputaram, estavam no final e entraram na Série B. Essa avaliação ela foi totalmente equivocada. Então o Grêmio agora precisa achar o extrema. Então o treinador tem que ter o peitaço e botar a gurizada, porque se tu não vai ter condições de pagar, não é que não vai ter condições, tu não consegue achar alguém muito parecido com o que tu busca, que o treinador está buscando no mercado, tu tem duas opções, ou tu acha na base ou tu troca teu esquema tático. É por aí. Então, ele tem hoje no elenco, quem que ele tem para fazer essa função? O Gabriel não tem o ímpeto de fazer isso. Ele é um jogador que faz o 2-1, ele vai para frente, ele enfrenta, mas ele não faz o drible. Até tem o drible, mas não como o principal fator para desequilíbrio. Depois tu tem o Zinho, o Rubens também tem essa função, mas o Rubens ele é muito parecido com o Guilherme Azevedo, mas muito parecido. Então, cara, vai lá e chama o Guilherme Azevedo, ele tá emprestado, traz de volta. Entende? Precisa de um cara, então tu traz de volta. Agora, tu que liberou os outros. O Guilherme Azevedo nem estava no pacote da queda. E está sendo penalizado por isso? Acho que tem que ser feita uma reavaliação aí. Sobre o investimento no Michael, fala agora, fala depois. Cara, segura. Superchat. Eu tenho que dar valor aqui, valorizar a gurizada aqui do Superchat. O Robson Manhattan tá sempre bombando nos Superchats. Muito obrigado, Robson. Brigadaço mesmo. Ele só botou ali, a palavra queimar na língua do futebol é forte, galera. Qualquer um que entenda o mínimo de futebol sabe. Cara. No papo do boleiro. É no papo do boleiro, diz assim, tá queimando, cara, ele tá defendendo o grupo. Agora, o repórter perguntar, ele foi mal na pergunta. Se eu chegar pro Renato em off e dizer assim pra ele, tu não vai queimar o cara, ele vai dizer assim, cara, eu já pensei nisso. Ele vai até dizer, eu pensei nisso também, mas eu não tinha o que fazer. Mas daí é o jeito que o cara fala e a entonação, né, meu? Uma coisa tu tá ali no off, uma coisa tu tá ali no off e chegar no Renato e falar, Renato, não vai queimar o cara e tal, não sei o quê. Agora, tu na coletiva fazer uma pergunta, eu acho que assim, eu acho que de bom tom era melhor não ter feito. Mas eu também não vi todo esse alarde, toda essa gritaria, sabe? Minha opinião, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Tem mais um superchat aqui do Robson, e ele falou o seguinte, há uma pessoa desaparecida ainda na tragédia da Ponte Pêncil. Eu achei que já tinham achado as três. Achei que já tinham achado as três. Bom, tomara tem uma. Tomara que não seja nada demais, mas é complicado. Enfim, vamos seguindo aqui. Vai daí que tu tava falando, Léo. Não, o César tava falando sobre a questão de queimar. Eu entendi o Renato. E eu entendi o repórter. Mas o correto é o seguinte: tu vendo um jogo que tu não esperava aquele 0-0. E aí tu sabe que tu vai tomar pancada. E aí ele tirou o Cuiabano. Já aconteceu algo no vestiário no final do jogo. Terminou o jogo, já teve um problema interno que ele teve que resolver. Ele chega na coletiva, a segunda pergunta é sobre queimar o jogador, ele vai dar no meio. Óbvio. Até eu faria isso. Qualquer um faria isso. Entendeu? Qualquer um faria isso. Os caras estão pegando fogo no vestiário. Foi uma resposta meio sei lá, na hora ali, sabe? Eu entendo o Renato o que ele fez, mas continuo não concordando com a ideia de que, meu Deus do céu, ele não podia falar queimar. Gente, isso aí se fala toda hora. Até o Léo, eu não sei o que rolou no vestiário. Tu falou que rolou treta? Que terminou o jogo, a galera tava tudo brava, né? Não venceram, não atacaram. O Renato chutou os caras para cima, e aí chega na coletiva, os caras vêm e falam que queimou o guri. Cara, queimou o guri, ele não queimou o guri. Ele aproveitou aquilo dali para mudar o foco.
Não, mas Léo, esse tipo de coisa que irritou a galera no vestiário? Foi isso? Ou foi só a questão do jogo? Não, questão do jogo. Aí o Renato chega. O Renato tem o seu padrão, né? Cara, o jogo era pro Grêmio ter vencido de 3, 4, 5-0 aquele jogo. Tá, vamos lá, vamos ser coerentes. O São Luís teve 2 oportunidades que o Adriel salvou. 5-2, vai. Entendeu? Mas era para ter vencido. E o time não jogou para vencer. É isso que ele tava puto. Aí o que aconteceu? Ele tirou o Cuiabano e botou o Diogo Barbosa, que não rendeu, foi pior que o Cuiabano. Entendeu? As oportunidades que o Grêmio, que o São Luís teve foi nas costas do Diogo Barbosa. Entendeu? Aí o cara, eu entendo ele, eu sei o que ele tá passando lá, mas ele poderia ter segurado? Não, ele mudou, esse é o Renato, ele mudou o foco, ele tirou o foco de tudo que aconteceu em cima por conta do Cuiabano. Aproveitou para defender o guri. Agora a pergunta é, ele vai ter outra oportunidade? Porque se tu pensar que o histórico do Grêmio é 45 minutos e nunca mais joga, ele tá indo embora, ele não vai ficar no Grêmio. Tomara que. Pô, forte. Tomara que. Tomara que tenha, né? Tomara que tenha. Pô, eu não sei vocês, eu gostei do Cuiabano, velho. Eu gostei do Cuiabano. Que o Renato falou ali, e nessa parte ele tem razão, né? Que o Cuiabano já tinha amarelo e os caras estavam jogando sempre ali, né? Claro. Ele foi inteligente. Nessa parte ele tem total razão, né? Concordo totalmente. Nessa parte eu concordo totalmente com ele. Não no resto, mas nessa parte sim. Mas o Cuiabano, curtiu o Cuiabano, Curtiu o Cuiabano. Fez uma partida interessante, assim. Claro que é aquela questão, né? Então com esse meio tempo o Cuiabano é super melhor que o Reinaldo e o Diogo Barbosa juntos, que não sei... Não, calma. Não, ele nem mostrou. Ele nem mostrou. O gramado não ajudou o futebol dele. Foi um tempo assim interessante, cara. Foi um tempo interessante do Cuiabano. 7h32, Papo Pachola, gurizada, like. Agora que tem 200 pessoas na live aí, velho, deixa o teu like, compartilha, ajuda muito o nosso trampo. Pessoal que queira também nos ajudar na divulgação no teu Instagram, pode printar aqui, ó, marca a Rádio Pachola que a gente reposta vocês lá. Isso também ajuda na divulgação do nosso trabalho. Necessidade de Michael, vai daí, ô César Weiler? O Renato mais uma vez falou sobre Michael. Agora vamos para o Minuto Michael, né? Minuto Michael da live. Renato falando sobre Michael e justamente esse quebrador de linhas. Renato, a gente viu muito o time tabelando, faltando daqui a pouco um pouco de profundidade, de ingresso na área. Aquela expressão quebrador de linhas, jogador mais driblador para partir para cima e desmanchar também a linha defensiva do adversário. Dá para entender assim a forma e falta realmente esse jogador que você já disse a coletiva passada, disse que tinha indicado o jogador, depois lá na zona mista falou novamente do Michael. Tem alguma atualização em relação a isso ou dá para descartar esse nome e você já está observando o mercado junto com a direção para encontrar um outro atleta com essa característica? Esse atleta ele é fundamental, nós temos o Ferreirinha, infelizmente ele não vem jogando e mesmo com ele a gente precisa de mais jogadores, já falei, eu repito, todo dia eu cobro do presidente, da diretoria. O nome é o Michel, sim, é o jogador que eu gostaria muito, porque é um jogador que vai acrescentar muito para a nossa equipe, é um jogador que quebra as linhas, 1 para 1, é um jogador que realmente o próprio time do Grêmio ia para um outro patamar. Eu entendo a parte financeira do clube, mas a gente está conversando, trocando ideias para ver se chega num denominador, né? Onde os dois clubes possam acertar e a gente possa trazer o Michael. Porque é difícil no momento que você não tem esse tipo de jogador. Não é só o Grêmio, não. No momento que qualquer equipe não tem esse jogador para quebrar as linhas, principalmente num campeonato estadual, onde as equipes jogam bastante fechadas, é necessário, é indispensável um tipo de jogador assim. É por isso que muitas vezes a gente deixa de criar, a gente tem dificuldade de entrar na área do adversário, justamente por isso, porque a gente não tem esse jogador com essas características. Tá aí, Renatão falando no pós-jogo sobre o Michael. E, cara, acho que tem tanta coisa que envolve essa questão do Michael. E aí, já aproveitando o insert que o Cezão fez aí de colocar o vídeo, eu vou pedir pro Léo Nascimento falar sobre o Michael. Porque o clube lá da onde ele joga não quer perder o investimento que foi feito. E aí, meu velho, bom, vai daí, Léo, tudo contigo. É o que a gente vem falando já há muito tempo, já que o Grêmio Michael já está acertado, né? Já tem um acerto já pré-estabelecido para ele poder vir jogar no Grêmio.
Falta aquele detalhe final que é os acertos com o clube. O clube árabe disse que o clube lá disse que liberaria ele, né? Do Emirados, não é árabe, desculpa, lá do Al Hilal disse que liberaria ele. O detalhe que atrapalhou tudo isso é que o Palmeiras veio e ofertou grana, fez um investimento de empréstimo e depois fez um investimento de compra. E o Flamengo acenou com a possibilidade de compra, mas não fez a proposta ainda. O que acontece? O jogador quer sair. O jogador quer vir jogar no Grêmio, quer ser comandado novamente pelo técnico Renato. E a diretoria do Grêmio está fazendo aquele esforço. O detalhe é, o Grêmio vai pagar 45 milhões de reais por ele, 44, uns quebrados, 45 milhões de reais por ele. Vale fazer tudo isso? Cara, deixa eu contar uma coisa para vocês, assim, vou dar só um pequeno exemplo do que o investimento que o Grêmio fez e está aí até hoje, se a gente for analisar dessa forma. O Grêmio, o Al Hilal tem 80% dos direitos do Michael, tá? O Michael tem 15% e 5% é do Goiás. Não, o Michael tem 10% e 10% é do Goiás, tá? O Grêmio pode oferecer para o Al Hilal várias formas de negociar. O Grêmio pode oferecer jogador, o Grêmio pode oferecer um empréstimo e opção de compra, o Grêmio pode oferecer um empréstimo e obrigação de compra, o Grêmio pode negociar a compra parcial dos 80%, 40%, 50% do valor. Tudo isso é válido, é uma negociação. O jogador não quer mais ficar lá, o jogador quer vir embora. Então, o clube pode achar uma forma de assim, tá, então vamos fazer o seguinte, eu investi 8 milhões e meio, eu quero, sobre os 80%, então eu quero, o Grêmio quer comprar 50%, então ele vai ter que pagar 5 milhões por ele, 5 milhões e meio. Fechou? Ele vai lá e acerta para pagar 5 milhões e meio. De que forma vai pagar? Em 24, 48, 60, 120 vezes? Não interessa. Desde que tenha as garantias bancárias. Aí, o Celso Rigo entraria com as garantias bancárias. O que ele está dizendo é que já foi noticiado, né? Isso que eu quero dizer. Que o Celso Rigo não vai dar garantias para os 45 milhões de reais. Ele não vai fazer isso. Ele estipularia, tem um valor aí pré-determinado entre 25 e 30 milhões para fazer. Então, só fazer o cálculo. 30 milhões sobre 45, nós estamos falando de 60% do valor de 8 milhões e meio, os 5 milhões e meio, é mais ou menos isso. Então, ou seja, existe uma possibilidade sim de isso acontecer. O que tudo indica, o jogador quer. Sobre a questão de fazer investimento, se vale ou não vale. Eu vou lembrar vocês que o Grêmio comprou um tempo atrás, foi em 2020, o Grêmio fez uma negociação com o Palmeiras e o Grêmio adquiriu um lateral esquerdo pagando 10 milhões de reais por 25% do seu passe. E que se ele atingisse 60% dos jogos na temporada, o Grêmio teria que dar mais 750 mil euros para ter 12,5% dos direitos dele. Ou seja, naquela época, seria 4 milhões e meio de reais, quase 5 milhões de reais. No outro ano, que seria 2022, se ele fizesse 60% dos jogos, o Grêmio teria que arcar com pagamento de mais 750 mil euros, equivalente a 5 milhões de reais. Ou seja, o Grêmio estaria comprando um jogador na época de 28 anos por 20 milhões de reais por 50% dos direitos dele. Você sabe de que eu estou falando? Barbosa. Diogo Barbosa. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. 40 milhões de reais pelo Diogo Barbosa, não é melhor tu pagar os 40 pelo Michael? Eu acho que uma coisa não pode ter a ver com a outra, cara. Tem tudo a ver. A grana sai do Grêmio igual. Não é o investidor que está dando grana, é o Grêmio. Não. Olha só. Por mais que a grana saia do Grêmio, tu não pode pegar um erro, tá?
para poder justificar que o não. outro é menos errado. Calma, esse... calma. Eu não tô dizendo que o erro do Diogo Barbosa é um erro. O Diogo Barbosa não é um erro. O Diogo Barbosa foi vários erros. O Diogo Barbosa é uma sequência de erros. Tá, sequência. Que seja. Então, um erro, uma sequência de erros. Só que tu não pode pegar esse caso e aí tu comparar com o Michel. Então vale pagar 40 milhões pelo Michel. Claro. Na Minha visão, o Michel vai te dar gol e vai te dar título. O Diogo Barbosa não. Tu garante? Claro. Tá, então tá. Então tá. Claro. Se é garantido. Ele é jogador decisivo. Ele é jogador decisivo. Olha o Sarandei que ele fez contra. Olha o Sarandei que ele fez contra o Real Madrid. Só o jogo contra o Real Madrid. Olha o que ele fez. Cara, eu acho que a gente tem que ir mais a fundo, porque eu entendo que discutir isso é muito superficial. Se vale, se não vale, se tá errado, não tá errado. Pegar o exemplo do Barbosa, que, como bem tu mesmo falou, Léo, teve um monte de erro, e no fim, esses montes de erros se tornou um puta erro, né? Um errão. Eu não discuto se vale ou se não vale o Michael, porque pra mim o Michael é diferente. É um baita jogador de futebol. E ele quer muito jogar com o Renato. E isso pra mim conta muito, o jogador querer jogar com o Renato. Sendo que o melhor momento dele no Flamengo foi quando o Renato esteve lá. Então isso é um fato, isso aconteceu. Agora, quando eu digo que é muito superficial a gente falar sobre isso, a gente tem que entender como que vai formatar para se contratar um jogador de mais de 40 milhões de reais. Cara, isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. E independente da forma que for criada a estrutura de negociação sobre esse negócio, cara, não existe almoço grátis. O Grêmio vai ter que pagar de uma forma ou de outra isso. E isso, na minha humilde opinião, isso tem um peso muito grande na hora de tu fechar uma proposta, tu fechar um contrato. Porque assim, ó, já vou deixar tu falar, não. Uma coisa é tu ter o Luís Soares. Luís Soares, ele nem aparece que ele passa o limite da minha mão aqui, ó. É tu ter o Luís Soares como uma baita oportunidade de negócio, tu fazer um movimento e trazer ele. Outra coisa é tu trazer o Michael, que na história do futebol, cara, com todo respeito ao Michael, mas ele não amarra a chuteira do Luís Soares. Se for fazer comparações na história do futebol. Então aí, quando tu tem um jogador aonde tu não tem o tamanho do Luís Soares, tem que se pensar muito, e aí tem que se ponderar, e aí tem que se botar numa balança. Minha opinião, se eu tô lá no Grêmio, eu vou com muita cautela, seja com o tio da arroz, seja com casa de aposta, seja com banco, que no caso hoje o patrocinador é o Banrisul, porque, velho, estoura lá na frente. Não vai estourar agora. Não vai estourar no primeiro semestre que ele ficar. Estoura lá na frente, e isso tem que ser pago. É uma compra e vai ter que ser pago, seja com o investidor, seja com parceiro em questão de botar placa de propaganda lá na arena. Assim, para mim, o debate ele vai mais além do que o que a gente está falando aqui, e para mim é muito superficial, entendeu? Então eu vou mais além assim no comentário. Vai daí, Léo. Então eu quero só dar falar, porque eu tô há dias pensando já nessa questão, por que o Renato está insistindo tanto na contratação do Michael. E não quero falar uma questão técnica do jogador e sim a questão de investimento. Tudo que o Grêmio está fazendo usando investidores, o investidor que está dando as garantias bancárias, na verdade não tem nenhum investidor, né? O Grêmio, todas as compras que o Grêmio fez, ninguém deu dinheiro. Foram garantias bancárias, o Grêmio fez um planejamento de pagamento de tudo isso. O que o Renato está fazendo com o Grêmio, fazendo isso, e os próprios tentando trazer o Michael, e os próprios dirigentes trazendo Luís Soares, Felipe Carbacho, Franco Cristaldo, o PP, que se fosse outra diretoria diria assim, o PP custa muito caro, e custou 9 milhões de reais. O PP é muito caro. Só por aí, tu já começa a analisar não uma questão do investimento, e sim o tamanho do Grêmio.
O Renato está mostrando que o Grêmio pode ser maior do que é. Se tu não der uma cartada desse nível para contratar um jogador desse, tu não está mostrando quem tu é. Tu está fazendo isso, está mostrando para o mercado, mostrando para o futebol quem realmente tu é e quem tu quer ser. E o Grêmio não pode mais se apequenar como saiu de 2017, campeão da Libertadores, e depois trazer o Tassiano como contratação. É isso que o Renato está mostrando. É isso que ele está trazendo para a torcida, e a torcida não conseguiu ver ainda. Essa nova diretoria deu esse ânimo para nós, torcedores, quando fez investimento, não do Luis Soares, não a contratação do Luis Soares, quando já fez investimento no melhor jogador do futebol uruguaio, no melhor jogador do futebol argentino. Quando foi lá e pagou 9 milhões pelo PP, a outra diretoria dizia assim, vamos procurar outro cara. Vamos tentar trazer um Tony Anderson por 1,5 milhão. É mais ou menos isso. Então, ele está mostrando o tamanho. Tá, Léo, mas e a questão financeira? Como é que o Grêmio vai conseguir pagar? É isso que ele está mostrando. Vai conseguir pagar. Porque, além dos sócios que tá aumentando, vai ter mais patrocínios, vai ter mais empresas que querem apoiar o Grêmio, vai ter mais empresas que vai procurar o clube não vai precisar ficar batendo de porta em porta pedindo patrocínio. Eles vão chegar ao natural e tu vai ter a receita para isso. Ah, mas e não chegou? Então tu vai atrás, tu vai contratar alguém do mercado para conseguir empresas para apoiar o clube e fazer um planejamento financeiro estratégico para 3, 4, 5 anos. É isso que o Flamengo faz, é isso que o Cruzeiro está fazendo, é isso que o Palmeiras tem, é isso que o Corinthians faz. O Corinthians ainda está fazendo algo que nem o Grêmio. O Corinthians faz algo que o Grêmio está fazendo. O Corinthians chega nos corintianos empresários e diz assim, preciso da tua ajuda. Eu tenho que trazer tal e tal jogador que o treinador está pedindo. Tu apoia? Apoio. Quanto tu pode me apoiar? 20 milhões no ano. Fechou. Vai lá e traz o cara. Quanto que tu vai me apoiar? 15 milhões no ano. Vai lá e traz o cara. O Flamengo não. O Flamengo, todo mundo quer usar a camisa do Flamengo. Não importa se tu é cruzeirense, tu é América, se tu é atleticano, tu é colorado, tu é gremista. Não interessa. O cara tem patrocínio na meia. De 5 milhões de reais, o cara tem patrocínio na meia. É isso aí, que eu tô falando. Meu, aí assim, ó, eu entendo muito. É o tamanho. Eu tem concordo, que passar do limite. O Luis Soares não aparece aqui, né? Não aparece pra ti, né? Pois é, tu tem que chegar lá. Beleza, cara, mas é que eu não acho que o Michael é esse jogador. Pra isso, entendeu? Eu não acho. O Luis Soares, mas sim. Tu não vai pagar os 45 milhões. Não, tô dizendo informação. A negociação é menor. Mais de 45. Não, é mais de 45 milhões, Léo. 45 milhões é só pra trazer o jogador e o salário do cara, velho. Contrato de 3 anos, pagando 1.200, 1.500 por mês. Não, meu, o salário dele é 700 mil, cara. O salário do Michael é 700 mil, já tá acertado. Desde dezembro. É 700 mil por mês. Meu, então a gente tá falando de um contrato de 25 milhões e 200 em salário, não tô botando nem 13º, tá? Que vai beirar a casa dos 30 milhões de reais, mais o valor de compra dele. Nós estamos falando de um contrato aí de 70 milhões de reais. Tá, mas então, tá, tudo bem, beleza. Tu fez esse cálculo sobre o Franco Cristaldo? Deixa eu só, peraí, deixa eu colocar aqui, ó, que o Alex Garcia, ele tá criticando e a gente tem que dar voz pra quem critica também. Ele tá botando aqui, ó, estes caras são uma piada. É pra nós. Daí ele tá falando aqui, traz o Janderson Elias. E agora ele botou aqui também, ó. Ué, sumiu. Acho que foi só esse. Esse aí. Cara, Alex, respeito, cara, a tua corneta. Mas quando eu não vou ao encontro do teu comentário, é porque eu me preocupo com o Grêmio e me preocupo no sentido de que, e se não der certo? Porque, pra mim, o Michael não amarra a chuteira do Luis Soares. Na história do futebol, deixa eu só pegar a minha linha de raciocínio. Ele não amarra a chuteira do Luis Soares e é muito diferente tu fazer uma proposta pro Luis Soares que tu sabe o que ele pode entregar, mesmo estando com seus 36 anos, e a gente já viu o que o Michael pode entregar. Ele passou um momento psicológico no Flamengo que não foi bem e que só foi bem quando o Renato chegou. E o que ele trouxe pro Flamengo quando ele foi bem? Um vice-campeonato de Libertadores.
Mas aí tu tá sendo Não, cara. muito Não. mau caráter. Eu achei que ele tava falando da gente aqui, ó. Ele botou esses caras do Janderson. Não, o Janderson e o Elias nem, não tem nem prateleira pra eles, com todo respeito ao Janderson e o Elias, e que o Elias pode vir a ser um grande jogador de futebol. Mas hoje não tá na mesma prateleira, viu, Alex? Agora eu te entendi, irmão. É que tu escreveu um embaixo do outro, e aí pareceu que tu tava nos trocando corneta. Mas, cara, eu tenho que pensar, não dá pra pensar com... Gente, olha só, vamos lá. Não Tá, dá. vamos lá. Calma aí. Não dá Peraí, segura. Não dá pra pensar com o coração quando a gente fala de um contrato em 3 anos com salários e 13º de mais de 70 milhões de reais. Velho, pro Michael se pagar, e seja até pra empresas, tá? Aqui, ó, Léo Nascimento Limitada tem 25 milhões de reais pra investir. Tu investiria no Grêmio por causa do Michael? Ou tu investiria no Grêmio por causa do Luis Soares? Velho, basicamente é isso. Eu não sei se eu colocaria 25 milhões de reais no Grêmio, porque tem o Luis Soares, show top, mas com esse meu dinheiro o Grêmio pode trazer o Michael, e é isso que tu tá dizendo, velho. E eu não acho que é só isso. Eu acho que a gente vai muito mais além. Porque essa conta vai chegar, irmão. Tem que pagar. Tudo bem. Essa conta vai chegar e tem que pagar, não importa. E para isso tem que ter gente competente para poder te dar a receita. Fala com o seu Gerdau, tu tem o contato. Johan Peter, ele tem que desembolsar 250 milhões de reais para trazer o Messi. Messi toda a vida, né, velho? Pelo amor de Deus. Cara, quer dizer, 250 nem dá pra trazer o Messi, né? Eu só tô brincando aqui. Agora eu vou te fazer a contrapartida. O Marinho ganhou o quê no futebol brasileiro? Cara, o Marinho, sabe o que é? Olha só, agora tu tá entrando num assunto... Não. Responde. Tu não deixou eu falar antes, agora tu vai responder. O Marinho não ganhou o quê no futebol brasileiro? O Marinho ganhou hype na internet porque ele falou... Sabia não? Tá. Ele ganhou hype da gurizadinha, velho. Tá bom, beleza. O Flamengo foi lá e fez o quê com o Marinho? Contratou o Marinho. Por quê? Porque ele foi vice-campeão de uma Libertadores, levando o Santos na final da Libertadores. Calma, só um pouquinho. Para o poder de investimento do Flamengo, cara. Mas é isso que eu acabei de falar antes. Irmão. O Grêmio precisa mudar de prateleira. O Grêmio precisa fazer grandes contratações e mostrar que está na frente de todos os outros grandes clubes. Por que o Flamengo... por que tem que ser o Michael? Cara, eu também concordo por que tem que ser o Michael. Por que está sendo investido nele? Por que não procura outro? Tem outro que faz a mesma função do Michael hoje disponível no mercado. Eu não tô discutindo a qualidade do Michael. Eu acho que ele é um baita jogador de futebol. Pelo amor de Deus. Tá, então não contrata o cara. Tá bom, mas e por que mandaram os outros que fazem a mesma função mandaram embora? E eu quero ele no Grêmio. Eu não sou contra o Michael. Não entenda mal. O que eu tô falando aqui, cara, sendo meio que advogado do diabo, é a gente, cara... A conta vai chegar. Vai contratar um gestor para te trazer a receita. É isso. O Grêmio já tem esse cara. Por isso que o Grêmio está fazendo investimento. Esse cálculo do Michael que está sendo colocado, que o César Cidade Dias colocou, eu nem falei com ele hoje, eu queria fazer uma crítica para isso, mas acho que não precisava. Eu sabia que hoje a gente ia ter esse debate. Por que não foi feita essa crítica quando contrataram o Franco Cristaldo, que pagou 4 milhões de dólares por ele e ele ganha 450 mil de salário, com 4 anos de contrato? Quanto é que dá isso? 4 milhões de dólares dá 21 milhões de reais. Mais 4 anos de salário dele, com os que vai gerar, que é 450, mais os custos, vai para 700 vezes 48, vai para quanto? Por que não falaram sobre o Franco Cristaldo? Porque habla? Por que não fazem o mesmo cálculo com o Felipe Carbajo? É porque eles têm 26 anos e o Michael tem 28. Foda-se! O cara vai, se ele ganhar uma Copa do Brasil, pagou o cara. Mas a gente tá trabalhando com o si. Mas é isso que é o futebol. Pois é, meu velho, só que no futebol e na vida, a gente tem que tentar ter o máximo, o mais perto possível de 100%, o que é praticamente impossível, velho. Que é praticamente impossível. Então, o Flamengo que fez o que fez, contratou todos esses jogadores, não conseguiu vencer do Del Valle ontem. Nem, ficou quanto jogo? Eu vi só até 1-0. 1-0, mas e não conseguiu. E eles, quem é que estava no banco?
Marinho, Cebolinha. Cara, tiraram o Cebolinha do Benfica, por quê? Porque era o sonho ter o Cebolinha. E ele rendeu, tá rendendo, ele vai render 80 pau, velho. 80 milhões pro cara, de 27 anos, e aí? Pra te ver? É isso que eu tô dizendo. O cara fez investimento, agora eles querem recuperar. Tudo bem, eles querem recuperar. E tu acha que eles vão recuperar o dinheiro do Gabigol que eles pagaram? Ah, o Gabigol já ganhou um monte de título pelo Flamengo. Interessa? Ele é novo ainda, dá para revender, dá. Vão conseguir? O Pedro tá com proposta agora, é o único que vai salvar a safra. Eu acho que a questão do Cristaldo que tu perguntou, porque papapá, pipipi, popopó, o Cristaldo foi o craque da temporada lá. Eu acho que isso já dá um. No Huracan, pior ainda, no Huracan. Pô, Tu imagina se a gente traz o craque do Atlético Goianiense. Ah, mas a gente então, trouxe do América, o Galdino. Então me diz uma coisa, por que que o River, o Boca, o Independiente e o Racing não tiveram o jogador do ano lá no Argentinão? Porque o cara jogou melhor, velho. E jogou num clube pequeno que é o Huracan. E outra, se ele fizer uma temporada, aliás, nem vou falar aqui, ó, não vou nem falar uma temporada, tá? Se o Cristaldo conseguir fazer meia temporada ao que a gente acha que ele vai conseguir fazer, top. 55 milhões de reais pelo Franco Cristaldo e 4 anos de contrato. Meu, e qual é a multa rescisória do Cristaldo? Tu tem que saber. Tá. Não, mas tudo bem, não importa. E tu acha que o Grêmio vai vender pela multa? Meu, o Grêmio com certeza vende o Cristaldo por mais do que pagou por ele. Com absoluta certeza. E eu não sei se eu vendo o Michael pelos 50 milhões que está sendo proposto. Mas o Michael, esse é o detalhe. O Michael vindo e o Franco Cristaldo no grupo, esses dois caras não saem do Grêmio. Só saem na decaída da carreira. O que é vendido é o Felipe Carbacho, o PP. Esses são jogadores para serem revendidos. O Franco não é para ser revendido. O Franco é para ficar no Grêmio por 5 anos. Por isso que tem um contrato de 4. Mas se chegar um caminhão de dinheiro da Europa, o Grêmio não vai segurar ele, velho. Tá, mas não vai chegar. Ele já bateu e voltou. Não vai chegar. Não vai chegar. O Cebolinha, os caras pagaram 15 milhões pelo Cebolinha e liberaram por 6 pro Flamengo. Eu acho assim, ó, só para quem tá chegando agora, a live tá começando a encher, inclusive, obrigado pela audiência aí, a galera pode... Porque nós estamos dando aqui, ó, deixar o like, compartilhar a live, um abração para todo mundo aí. A discussão não é se o Michael tem que vir ou não tem que vir. Todos nós aqui queremos o Michael, só para deixar claro. Sim, é o investimento, o valor pago. Baita jogador de futebol, eu acho que é um cara que vai nos dar sustentabilidade ali naquela posição. A grande questão é sobre investimento nele, porque eu não consigo enxergar o Grêmio investir nesses 3 anos beirando a casa dos 70 milhões de reais com salários, esses 3 anos, o retorno financeiro que o Grêmio vai fazer, porque eu não tenho como cravar nem com o Luiz Soares se o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil, ou se o Grêmio vai ser campeão brasileiro, ou se o Grêmio conquistando a vaga na Libertadores, já em 2024 o Michael vai me dar o gol do título. É só essa questão, porque eu acho que é muito dinheiro por ele. Eu acho que é muito dinheiro por ele. E é só isso que eu tô ponderando. Não tô ponderando se tem que vir ou não. Tô ponderando sobre o valor investido. Por quê? Porque uma hora a conta vai chegar e tem que pagar. Não tem outro jeito. E aí? E aí se não deu certo? Que nem não tá dando com o Cebolinha. Cara, o Cebolinha mostrou que ele vale o que foi comprado, mas não tá correspondendo agora. Não tá correspondendo agora. E outra, o mesmo investimento, cara. E aí tem uma coisa que cara, aqui, ó, a gente tem que falar sobre isso também, tá? Quando a gente fala de Flamengo, tá? Cara, o Flamengo, ele tá num outro patamar, questão de torcida, sócio-torcedor. Velho, o Flamengo se organizou muito nos últimos anos com como é que é o sobrenome dele? É Bandeira, né? Antônio Bandeira? Não, como é que é? Como é que é o nome do Bandeira? Marcos Bandeira, acho que era. Isso aí. Porque, velho, a torcida pegou.
a torcida pegou, não dá pra comparar, velho. Eu acho muito difícil o Grêmio chegar num patamar de sócio-torcedor de 200 mil sócios, 230, 220 mil só. Acho muito difícil, cara. Pô, o Real Madrid, que é o Real Madrid, eu acho que não deve ter isso aí, cara. Se tiver, não é muito mais do que isso. Não sei, cara. Eu acho que essas comparações ficam difíceis de fazer, tá? A questão de investimento. Eduardo Bandeira de Mello. Valeu, Cezão. Valeu. A questão de investimento. Se tu não pode fazer investimento ou tem medo de fazer investimento porque não sabe se vai dar certo, faz que nem o Santos. Promove os guri da base e bota os caras que tu não tem custo. Salário baixo, e aí tem que fazer os caras render. Contrata treinador que sabe mexer com eles, e era isso. E um abraço. Ah, mas só o guri da base não ganha título. Cara, a escolha é tua. A escolha é tua. Mas é que daí tu tá querendo ser 8 ou 80, velho. Não tô sendo 880, bem pelo contrário. Eu tô falando que dá para procurar outro jogador com as características do Michael? Dá, existe. Tem. Com as características do Michael, tem. É o que o treinador tá pedindo. E tem essa briga do treinador, internamente, uma briga saudável do treinador solicitando o Michael porque ele quer esse jogador, porque de todos os 11 jogadores que foram contratados, tá, só 2 chegaram a pedido do treinador. Ele tá pedindo um terceiro. E aí, faz o quê? Tu não vai dar? É isso? Vai, é isso? É isso? Vai daí, Tava ouvindo a discussão, tava bom, a galera tava perguntando porque eu não tava falando nada, não, porque eu tava assistindo de camarote. Teve uma hora que eu saí ali e fiquei aqui, ó, só assistindo a discussão, tava boa. Mas é que é uma discussão boa, né, cara? É um debate bom os caras fazer aqui. Cada um tem uma forma de pensar e tu consegue criar várias teses, mas tu tem que entender o que acontece dentro do clube. E nós estamos pensando no futuro. Eu tô falando, tô colocando aqui exatamente o que eu penso sobre. O Grêmio tem que mudar de patamar. Mas vai fazer investimento no Michael? Foda-se. Se não deu certo, foda-se. Tu vai tentar de novo. Tenta outro. Vai de novo. Desde que tu tenha respaldo, que tu vai conseguir chegar nas competições, o treinador vai ser cobrado para bater lá, pelo menos entre os 4 primeiros, tem que estar sempre em todas as competições, para te poder ter o retorno, porque tu sabe que entre os 4 primeiros, o valor que tu ganha de prêmio é muito maior do que tu ser 10º. Então tu tem que estar lá entre os 4. E aí o que aconteceu? Então vamos de novo, traz outro, pega outro. É assim que o Flamengo foi. Ele se estruturou. Tudo bem que ele se estruturou. O Grêmio também. O Grêmio também está se estruturando. O Grêmio também está fazendo suas contas, fazendo suas compras, pensando que vai revender jogador, que tem jogador para ser vendido, que vai fazer alguma coisa para as coisas acontecerem, que vai ficar entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, porque tem aquele valor lá em cima, que vai chegar numa Copa do Brasil e vai entrar entre nas quartas de finais. Tudo isso é calculado. É isso que eu estou falando. Tu muda de prateleira. Eu fui ver umas questões aqui enquanto vocês estavam falando. Tem um cara que, se chegasse aqui, jogaria amanhã, né? Mas já tem 36 anos e eu só peguei ele de exemplo, tá? 33 anos, aliás. Só peguei ele de exemplo porque o Fluminense... Não, o Fluminense, quando foi atrás desse cara aí, eu pensei, criativo de certa forma o Fluminense, e aí botou uma grana num cara que resolve. O Keno foi 5,6 milhões, tá? E tem um cara que eu gosto bastante, que eu não sei a condição física dele bem atual, tá? Não sei se daqui a pouco ele não teve alguma lesão e a galera vai me corrigir. Mas eu sempre vi ele jogar muito bem. Tem 25 anos, tá jogando no Bragantino, o Arthur. Será que não seria mais ou menos esse preço? Não poderia dar para contratar o Arthur? Por que eu trago isso, tá? É só para reforçar minha tese lá do começo, que depois vocês engrenaram na discussão, não entrei no meio. Mas minha tese lá no começo de que quem trabalha sempre com isso e é criativo, como o Grêmio foi, né, criativo até aqui na direção, poderia achar outros jogadores com esse valor, né? E por isso eu continuo achando que é muito dinheiro pelo Michael, né? Não que o Michael não deva vir, não que o Michael não seja bom jogador. Acho que sim, é bom jogador. Deve vir? Deve. Se for esse o preço e o Grêmio estiver disposto a pagar isso,
for só dessa maneira, bom, beleza, vamos lá, vamos pagar para ver, mesmo eu não concordando, vamos pagar para ver e tomara que dê muito certo, porque azar das minhas teses, tô nem aí para minhas teses, quero ver o Grêmio ganhando e o Grêmio com título. Mas continuo achando que o Michael é bastante dinheiro. Contudo, todavia, entretanto, se é só o Michael que o Renato quer, o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer? Não adianta criatividade quando também o treinador quer aquele jogador. Se tiver a possibilidade de outros jogadores, eu acho que por essa grana, por esse valor, talvez, só talvez, daria para negociar outros jogadores tão interessantes quanto, talvez até mais que o Michael. Quero fazer só uma correção, tá? Só fazer uma correção. Eu falei que o Michael tem 28 anos. O Michael vai fazer 27, dia 12 de março. Isso, tá 26, né? Tá, ele vai fazer 27, dia 12 de março. Então, se o Franco Cristaldo, que tem 26, pode ser revendido, por que o Michael não pode? Poder pode. Poder pode. Mas, O cara vem aqui, ganha um brasileiro e uma Libertadores, o Grêmio vende ele por 20 milhões. Tomara que aconteça. Tomara, mas eu tenho as minhas dúvidas quanto a isso aí, cara. É muito mais por histórico, né? Mas, velho, assim, ó, que o Grêmio consiga fazer a negociação e trazer ele, porque eu acho que é um baita jogador e na mão vai do mudar Renato, de patamar, né? e na mão do Renato, por ele querer muito jogar com o Renato, eu acho que isso faz muita diferença de um jogador querer vir pro Grêmio, porque já jogou com o Renato, conhece o Renato e sabe que o Renato vai tirar o melhor dele. Para mim isso conta muito também. É muito mais questão financeira. Eu tenho medo, cara. Tenho medo da gente estar aqui vivendo uma reconstrução depois de apanhar tanto, falando como torcedor agora, né? Depois de apanhar tanto, desde o 5-0 lá do Flamengo, para essa reconstrução nos dar um alento de 2 anos e no terceiro ano cair para a Série B de novo. Tipo, eu não quero, velho. Não quero porque a gente já sabe que o que vai acontecer quando não tem organização interna. O Grêmio caiu para a Série B por causa disso, cara. Não teve organização. Sabe? Mas é diferente essa diretoria. Contratação. Deixa eu fazer uma pergunta pro César aqui, rapidinho. Assim, ó. César, Keno ou Douglas Costa? Keno ou Douglas Costa? Pelo futebol, não porque o Douglas Costa fez o que fez. Pelo futebol, Keno ou Douglas Costa? Hoje, tu diz? Ou... Hoje, agora? Cara, eu acho que pelo histórico do futebol brasileiro, talvez o Keno. Talvez o Keno. Os dois têm o mesmo histórico de lesões. Os mesmos números de partidas durante os anos. A mesma coisa. Igual. Mesma idade. Eu prefiro mas Michel. talvez... Não. Vambora. Meu, cara, eu fiz... William Magrão ou Keno? O William Magrão, sem dúvida. Bora. Mas meu, eu até poderia fazer uma pesquisa mais detalhada sobre esse tipo de coisa, mas no clima que tá o chat, eu não sei nem se a galera ia gostar, na real. Porque tem uma... A gente não conseguiu sair da primeira pauta do programa, meu. Pois é. Ah, não! A gente não conseguiu mas é um debate legal, cara. É um debate bom de se fazer. Tu consegue extrair opiniões, tu vê o que a torcida tá passando, o que ela sente, o que ela acha. Isso tudo é válido para a gente poder trazer aqui e falar e, claro, dar voz pro torcedor também, porque eles também querem falar. E até vou falar aqui já algo que eu fiz sem querer, Mário, nas redes sociais, que eu comecei a fazer vídeos postando no Instagram, e aquilo que a gente já conversou antes, né? Tem que fazer vídeo assim. Então é tirinho curto sobre algumas coisas de informação e algumas coisas que são que dá para a gente trabalhar com o torcedor, opiniões e para poder debater. E está funcionando muito bem. As redes, principalmente no meu Instagram e no Instagram da rádio, tá bombando o negócio. A galera tá respondendo, mandando perguntas, falando na sua opinião. Claro, tem aqueles que vêm e dá o pau também, né? Dizendo que a gente não sabe o que fala e tal. Mas não é essa a questão. É que as coisas funcionam assim. Então eu tô sentindo esse lado do torcedor
além do meu, o que está circulando. E isso que a gente está fazendo aqui, para esse debate sobre os valores, sobre quem é o jogador e tal, eu acho que é interessante para trazer esse público todo para nós e ficar eles trabalhando junto com a gente nas ideias, a gente lançar aqui, né, deixar o nosso produtor aí se ferrando e lançando as pautas de última hora para a gente ficar debatendo. 8 horas, 11 minutos, o Papo Pachola. Obrigado pela presença de todos vocês. Voltem amanhã às 7 da noite, mas antes tem o Pifada ao meio-dia. Não vou encerrar porque tem mais, cara. Eu tenho que demandar o programa que a gente ficou muito tempo nessa primeira pauta. Eu vou pular os garotos da base, Cezão, senão nós não vamos ter tempo de tocar tudo. Beleza? Beleza? Então tá. O Grêmio muda de data. Nova data do jogo mudou para... o alento segue o mesmo, tá? A pedido dos órgãos de segurança, o Grêmio vai jogar nessa sexta-feira, dia 24, na Arena, às 8 da noite. Tá marcado sexta-feira agora, então, pra galera do interior é um horário bom, né? Apesar de que eu sou meio contra jogo na sexta-feira, porque, meu, Porto Alegre na sexta-feira é um inferno. Esse horário, 8 da noite, é aquela hora... Praia. Tem muita gente que tá indo pra praia, tem muita gente que tá saindo do trabalho, vai ser uma loucura o trânsito, mas pra galera do interior já fica melhor, muita gente pode vir. Acho que vai ser um jogo que possa bater a casa dos 30 mil torcedores. Credo, não tava conseguindo falar a palavra. Da casa dos 30 mil torcedores. Grêmio e Jean-Pierre chegam a um acordo, o Grêmio vai pagar 3 milhões em 3 anos, isso representa menos 200 mil na folha do Grêmio. Tricolor segue com 10% de uma futura venda. Jean pode voltar a atuar em outro clube. Caso ele volte a jogar, os valores de acordo serão reduzidos à metade. Então, dos 3 milhões, se o Jean resolver voltar a jogar, já não é mais 3 milhões, fica 1,5 milhão. Vai daí, César. Isso é um absurdo. Vai daí, Léo. A tua fala ingressou muito melhor do que eu entraria. Isso é um absurdo, cara. O cara não quer mais trabalhar e ainda vai ficar recebendo. Isso é a pior lei que existe, que é no futebol. Isso que tem que ser mudado. Isso tem que ser feito algo para mudar. Não pode nenhum clube, não é só porque é o GPR. Isso aí não é nenhum clube. O jogador não quer mais jogar futebol. Vou me aposentar. Mas o contrato é até 31 de dezembro de 29. Aí ele fica recebendo até 29. Tá, meu, mas daí como é que tu faz pra pagar ele se tu não tem o dinheiro pra pagar? Ou tu não paga, meu. Ele não quer mais. Ele tá dizendo que não vai mais jogar futebol. Mas não é assim, meu velho. Não é assim, não paga. Não, Mário, a gente tem um contrato até dezembro desse ano. Mário, eu não quero. A partir de amanhã eu não trabalho mais na Pachola. Tu tem que me pagar até dezembro. Mas não é assim, cara. São universos completamente diferentes, Léo. Tá, mas é isso. Mas é isso que eu tô dizendo. Tem que mudar, tá errado. Mas não, como é que tu vai mudar? Como é que tu muda? Mas é lei. Tem que mudar, tem que ser feito algo. Tá errado essa lei. Mas e aí, como é que muda, Léo? Falar que tá errado é barbado, não, a Lei Pelé, o Pelé foi lá, entrou, conseguiu criar a lei da Lei Pelé e mudou o futebol brasileiro. O primeiro caso do futebol brasileiro foi nós tomamos na farinha. Foi com o Ronaldinho Gaúcho. Foi o primeiro caso da Lei Pelé, foi o Ronaldinho Gaúcho. Tem que mudar. O primeiro caso que saiu na mídia, mas teve um antes que também foi que nem da Lei Pelé. Que pouco se fala. Teve um antes no Grêmio e que a galera não fala. Mas teve. Um antes? A Lei Pelé mudou em 2000 e começou a valer em janeiro de 2001. Ele saiu em fevereiro. Anderson Polga saiu do Grêmio quase igual como foi o Ronaldinho. Não. Anderson Polga encerrou o contrato. Ele pegou o finalzinho da Lei Pelé e morreu. Não encerrou. Ele mesmo disse pra mim, cara. A informação dele pra mim. Ele que disse. Eu não tô no achismo. Ele falou pra mim. Tá, mas enfim, também pouco importa. Tudo bem. Mas assim, pra entender que tá errado. Tá errado, mas tem que mudar. Tem que ser feito algo. Alguém tem que mudar isso porque prejudica os clubes. Mas eu não sei se prejudica. Não sei, sabe por quê? Porque se mudar, olha só a cadeia de mudança que dá. Se muda o contrato, quando tu rescinde... Não, muda a lei. Tá, muda a lei. Não é muda a lei. É na opção de encerramento de contrato. O jogador não quer mais. Então não recebe mais. Se muda a lei, vai mudar uma cadeia de coisas, velho. Até em negociação.
E aparentemente vai priorizar o clube e não o trabalhador, o jogador. Tu entendeu? Que muda muita coisa. Vai além da gente achar se é Me dá um exemplo. Eu não quero mais trabalhar, meu. Tá? Não trabalha? Não vai receber, pronto. Acabou. Hoje, É isso. hoje, do jeito que nós trabalhamos, sim. Mas no futebol, não. Então, tem que mudar, tem que ser igual. Ah, cara, mas daí... Eu não quero mais jogar no Grêmio, eu quero jogar no Cruzeiro. Encerra um contrato pro Cruzeiro. Só que tu não pode mudar 2 vezes no mesmo ano. Mas é que aí, velho, aí nós estamos tendo um debate que tem que ter uma pessoa do meio político para falar, velho. Depois a gente chama o Andrei. Chama o Andrei Campos para poder ver o que pode ser feito. Porque isso aí é um assunto Vamos convidar ele? Vamos convidar ele? Ah, pode convidar, cara, não tem problema nenhum, só que é um debate que nem cabe pra gente falar agora, porque... Tudo bem, mas eu acho que é um absurdo. Ah, bom, beleza, mas daí, cara... O Denilson, quando parou de jogar, ele tinha contrato até o final do ano, ele parou de jogar em agosto, e ele simplesmente abriu mão de tudo, porque disse, eu não vou mais jogar, não precisa me pagar. E encerrou. O Douglas fez a mesma coisa, no Brasiliense. Cara, não quero mais jogar, vamos encerrar aqui. E não recebeu mais, encerrou. E tinha contrato até o final do ano. É isso que eu tô dizendo. Por que com o Bonito, que não quer mais jogar, tem que pagar pro cara? Eu não sei como é que funciona essa parte da lei, então, né? Não entrando nessa parte. Mas, assim, se o jogador falou que não queria mais jogar, não deveria ter sido feito ali, então, um encerramento? Porque o Grêmio está cumprindo com a parte dele de dar condição para ele trabalhar. Se o jogador não trabalhar, não cumprir o contrato, eu estou questionando porque eu não sei, né? É que aí é cláusula, né? Não. É cláusula. Pois é, daí não seria passível daí de... Não deve existir cláusula, velho. Entre aspas, assim, se na cláusula do Jean-Pierre não tem nada que ele leia ali e diga assim, ó, tu não pode parar de jogar futebol, porque se tu parar de jogar futebol, o Grêmio não vai te pagar mais. Não deve ter isso aí no contrato. Eu acho. Pois é. Por isso que eu tô dizendo, é meio complicado, né, velho? É muito complexo, né? É muito complexo, mas em tese, olhando de fora, deveria ter alguma coisa nesse sentido, né? Pô, quem não cumpre o contrato, então daí a outra parte tem direito de rescindir. Em tese deveria ser assim, né? Eu acredito, né? Mas volto a repetir, não sei da lei, não sei como funciona, não sei do contrato específico do Jean-Pierre, então... cara, de qualquer forma, pô, o Jean acho que nem vai voltar a jogar, pelo menos por agora, ele tá dedicando lá ao futebol 7, nem deve voltar a jogar. Se voltar a jogar, o Grêmio ainda tem 10% de uma futura venda, né? Então o Grêmio ainda ficou com uma parte aí do contrato. 8h18, retorno do Jeromel. O Jeromel tem recuperação dentro do prazo, mas Grêmio adota cautela com o retorno do zagueiro. O departamento médico mostra satisfação com a evolução do jogador, mas não garante volta para o gauchão. Acho que o Jeromel, se tudo se encaminhar, vão tentar botar ele no grupo para final se o Grêmio chegar na final. 15 de março. Se chegar na final, né? Eu tô falando isso, né? Não tô garantindo nada aqui. A partir de 15 de março, ele deve ficar, a partir de 15 de março, deve ficar à disposição do Renato. Então vão botar em doses homeopáticas, né? Vai manter aí o Bruno Alves e o Kahneman como titulares. Muito provavelmente vai ser isso. É a última temporada do Jeromel ou a penúltima? O que vocês acham? Última. Com o Grêmio é a última. Não, é que, se eu não me engano, Léo, nas últimas 2 temporadas já foi assim, renovações automáticas, se eu não me engano, renovações automáticas nas 2 últimas temporadas, né? Então, por isso que eu questiono, será que a gente está vendo a última temporada de Jeromel ou a penúltima? Vai que tem algum tipo de renovação, ou ele mesmo quer... Não, mas no sentido não do contrato com o Grêmio, é isso que eu estou dizendo. Daqui a pouco ele quer jogar mais um ano, entende? E mesmo não tendo contrato com o Grêmio, ele chega no final do ano e fala, olha só, eu quero jogar mais um ano, mas eu não quero sair daqui, quero continuar aqui, vamos fazer mais um ano de contrato, sei lá, alguma coisa do tipo, entendeu? Pode ser alguma coisa desse... Se depender do Renato, da diretoria, ele fica, né? Porque eles querem que o Diego Souza fique até o final do ano, o Diego Souza está dizendo que não.
Pois é, cara, pois é. É, porque, cara, se for a última temporada do Jeromel, eu espero de coração, velho, que ele consiga entregar mais do que ele entregou em outras temporadas. Na última temporada, ele jogou muitas vezes, né? Deu conta do recado, jogou muitas vezes e tal, até superando as expectativas por conta das temporadas anteriores à Série B, né? Então, agora, tomara que na Série A ele continue jogando bem e que o Grêmio não caia no vacilo de novo, de pensar, poxa, tem Jeromel e Kahneman, então tá bom, não sei o que. Não, cara, o Grêmio precisa preparar a gente, cara. O Grêmio precisa preparar a gente, cara. O Grêmio precisa preparar zagueiro. O Grêmio tá saindo de uma era, tá terminando uma era da maior ou de uma das maiores duplas de zaga que o Grêmio teve na história, talvez falando de dupla, de 2 jogadores, né? A gente está ali no top 3, né, das melhores zagas que o Grêmio já teve na história, e o Grêmio está saindo dessa era com ninguém formado. A gente fala do Bruno Alves, do Bruno Vini, do Natan, do Martins, como a gente já falou de outros jogadores também que não vingaram, não renderam o negócio. A gente foi se dar conta que Jeromel e Kahneman precisavam de um substituto ali 2019, 2020, quando o negócio começou a apertar e ficar ruim, aí a gente começou assim, putz, cara, precisa de alguém para o lugar do Jeromel e Kahneman. E aí começou a se contratar vários jogadores. Os 2 que ficaram mais marcados por ser contratados e não der certo, foi o Paulo Miranda e o David Braz, né? 2 jogadores que foram contratados para ser os substitutos e acabaram não dando conta do recado. Mas e tirando isso, qual jogador que veio para ser o titular e para bombar nessa zaga? Sempre tem alguma coisa, sempre tem algum porém. O Bruno Alves veio para cá cheio de desconfiança. O Bruno Vini, com a questão física, a gente tinha muita desconfiança e agora, infelizmente, jogou há pouco tempo e já teve um probleminha. O Natan é garoto, o Gustavo Martins é garoto. O que o Grêmio vai fazer com a zaga, velho? Sabe? Então, assim, Jeromel, Kahneman, Deus abençoe para que fique tudo certo com eles joguem bem essa temporada. Mas e depois? Velho? E a sequência? E as outras temporadas? Eu não quero sair dessas temporadas aí e, com todo respeito, e voltar para um Bressan da vida. Eu quero ter um bom jogador. Eu não preciso ter um Jeromel, um Kahneman de novo, porque isso é muito difícil de achar, cara. 2 jogadores desse nível, assim, que tem Jeromel e Kahneman, ou que o nível que já tiveram Jeromel e Kahneman. Mas assim, velho, eu preciso de um cara pronto. Eu preciso de um zagueiro pronto. Esse zagueiro vai ser o Gustavo Martins? Vai ser ele? Então vamos apostar no guri. Então vamos dar chance pro guri. Então o Gustavo Martins cola no Jeromel, aprende tudo que tu puder. Eles chamam de carioca, não, Gustavo Martins. Aprende tudo que tu puder. Tem velocidade, tem posição, tem bom posicionamento. Tu vai ser o cara. Mas aposta em alguém. Firma alguém. Coloca alguém para ser o substituto de Jeromel de Kahneman. De um, pelo menos, de um dos 2. Se for para escolher um dos 2 ainda, que seja o Jeromel, porque é mais velho, e é mais difícil, talvez, até de encontrar o substituto. Mas tem que ter alguém, velho. Tem que ter alguém. E aí, parece que eu tô vendo, né, se o Jeromel não renovar o contrato dele para 2024, e aí sim, provavelmente encerrar de vez a carreira, parece que eu tô vendo o Grêmio no final do período tendo que ir atrás de um zagueiro de nome para ter uma garantia de pelo menos um da dupla ser o xerife, vamos dizer assim. Sendo que a gente tá com o Jeromel e o Kahneman aí há pelo menos 6 temporadas, cara. Já tinha que estar formado isso aí, Cezão. E quanto que vai custar isso daí, né? Claro! Esse jogador, esse zagueiro, cara, ele já tinha que estar aí. Entendeu? Pode ser o Natan, entendeu? Já tem que estar aí com o aval do próprio Jeromel. O Jeromel chegar no Renato e falar assim: olha, Renato, esse cara aqui, esse guri tá pronto. Este aqui é o meu reserva imediato, vamos dizer assim. Tu concorda comigo? Numa conversa com o Renato, né? Mas aparentemente não tem, né? Ele pode estar aí, mas a gente não tem certeza se ele é ou não. Vai daí, Léo. Não, eu quero dizer que o Pedro Jeromel fez a melhor dupla de zaga do Campeonato Brasileiro com o Rodolfo. Depois ele fez a melhor dupla de zaga com o Eraso. Aí depois ele entrou com o Kahneman. E aí, do Kahneman, ele
Aí o Kahneman agora fez a dupla de zaga com não, foi depois ele fez com o Bruno Alves, né, na Série B. Agora vem a renovação, agora é a vez do Kahneman entrar junto com outro zagueiro, e os zagueiros que o Grêmio tem é Bruno Alves e Bruno Vini, são esses dois, e os da base que vão vir, que vão, se quiserem ficar, por exemplo, não vou comparar futebol, tá? Eu quero dizer o seguinte para vocês, o Thierry não ficou no Grêmio porque sabia que ia ser reserva o resto da vida, ele queria jogar. Então, os jogadores que estão vindo da base, que estão sendo lançados, o Grêmio está passando adiante porque não tem como tirar a vaga dos caras. Entendeu? Concordo. O Gustavo Martins pode ser o cara agora para jogar junto com o Kahneman. Tá, mas tu vai fazer o que com o Bruno Vini? Tu vai fazer o que com o Bruno Alves? Os caras estão aí, tem contrato. O Natan, também concordo. Baita zagueiro. Me lembra muito o Polga, o Natan. Lembra muito. Perfil exato, igual do Polga, de correr, de bater na bola, de subir para cabecear, mas ele é muito igual. Mas, ô Léo... Mas assim, quando que tu vai substituir, vamos botar os zagueiros da base para fazer isso? Me diz quando o Grêmio jogou com o zagueiro da base titular. Qual foi a época que o Grêmio fez? Me dá, assim, uma sequência de 2 anos que o zagueiro da base do time titular do Grêmio era da base. 2021. 2 anos. 2 anos 2021. Não teve, né? Porque daí tinha Jeromel Kahneman, né? Mas 2021, sim. Mas o único período foi com o Anderson Polga em 2001, cara. Não, tá, mas é que assim, ó, tu tá colocando uma questão que é assim interessante, Léo. E eu concordo contigo, tipo, o que tu vai fazer com os jogadores? Eles têm contrato, eles estão jogando aí. Claro, mas sempre vai ter jogadores. Sempre vai ter jogadores com contrato. O que eu tô colocando hoje, sai Jeromel e Kahneman. Qual é que é a zaga do Grêmio? 3-2-1. Qual é que é a zaga do Grêmio? Os Bruno? Aí que tá, a gente fica, é os Brunos, mas agora mesmo a gente tava falando, substituto de Jeromel e Kahneman, Gustavo Martins. Então ele não é o zagueiro titular, então é Bruno Vini e Bruno Alves, os substitutos. Tu entende o que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo dizer? É que não tem um cara firmado, não tem um cara que a gente olha assim, não, saiu o Jeromel, é esse aqui o cara. Não tem, um vai achar uma coisa, outro vai achar outra, tu entende? Não tem convicção. Não tem a convicção. É o que eu tava falando, cara. Pode ser que esteja na base. Mas, ou tá no grupo aí hoje com o Natan, com o Vini, que não é da base, mas foi contratado para ter mais oportunidade, que tá machucado, eu não sei quando é que volta. O Juliano Soares tá perguntando, inclusive, aqui, ó. Fica parado até quando o Vini. Mas, assim, ter a convicção de que, o Jeromel tirou a faixa, tá aqui, vai. Não tem esse cara. Não tem. E tá faltando, e tem que ter, e tem que chegar, talvez tenha que chegar um cara, mas olha, eu gostei muito do que eu vi, até para deixar registrado, tá? Gostei muito do que eu vi do Gustavo Martins, cara. É um zagueiro alto, zagueiro de posicionamento interessante, mas mais do que isso, porque aí, o cara tem que ver vários jogos, contra time mais forte e tudo mais. Eu ia dizer isso, Léo. Ele é um cara que não fica com medo. Ele arrepia se tiver que arrepiar, né? E tem velocidade, meu. Tem velocidade, isso é raro em zagueiro. Às vezes zagueiro é mais forte, corpulento e tal, vai bem na bola aérea e é lento pra caramba, né? Todo mundo passa de moto pelo cara. Não, Gustavo Martins não. Gustavo Martins, ele tem velocidade, cara, recomposição e tal. Gostei muito do que vi. Só pra deixar registrado, tá? Porque senão daqui a pouco o cara vai chegar daqui a 2 semanas. Mas o Gustavo Martins tá jogando bem e ninguém falou nada. A gente tá falando. Gustavo Martins tá jogando bem. Só que assim, vai ser o cara. Tomara que seja. Alô, Grêmio! Coloca o Gustavo Martins. Mas eu vou deixar pro próximo debate. O cara do Grêmio que eu sei que vai ser, que várias pessoas estão me comentando, me falando internamente. O Caô Kevin. E ligadas ao jogador, se chama Gabriel Silva. Opa, Gabriel Silva. Gosto do Gabriel Silva. Tem que só dar uma reforçada, né, Gabriel? Já ganhou um corpinho, já legal, mas dá mais uma reforçada, irmão. Vamos lá, vamos ficar mais forte, bicho. 8h30, acabou o papo. Foi todas as pautas. Sendo que só a primeira pauta a gente ficou 45 minutos falando sobre ela. Ficaram 3 tópicos, né? Bom, gurizada, só agradecer a vocês, tamo junto. Amanhã, meio-dia, tem o Pifada e às 19h
tem o papo de novo. Segue a Pachola nas redes sociais, @Rádio Pachola. Pode me seguir também aqui. Esse aqui é o meu arroba. Tá aí o arroba dos guris também, César Weiler e Léo Nascimentos _ segue a gente. Boa noite pra vocês, boa noite, gurizada. Tamo junto, valeu. Falou, rapaziada. É o Grêmio Não Adianta.